Fala galera, tudo tranquilo? Belezinha? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Essa aula fala das características de um período muito relevante para o planeta, com impactos absolutamente em todos os países. A Guerra Fria. Nessa aula vamos discutir suas características. Tudo bem? Primeiro vamos ter que definir, dá uma olhada nessa definição aqui. A gente vai definir a Guerra Fria como um conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Vou aproveitar, vou colocar aqui uma linha do tempo para você copiar dos principais elementos dos diferentes setores da Guerra Fria, tá? Então vamos ver aqui a formação dos blocos, vamos ver a corrida espacial, vamos ver os principais presidentes, as medidas tomadas pelos presidentes. Copie essa linha do tempo, ou até, se você preferir, pode ir lá no site do 10 de História, ou no Twitter do 10 de História, ou no Instagram do 10 de História, acessar isso daqui e imprimir para você. Para imprimir é mais fácil pelo site, né? Então, acessa o site e imprima essa linha do tempo aqui, para você ficar absolutamente por dentro de tudo que aconteceu no período da Guerra Fria. Beleza? Bom, definindo, conflito político. Político por quê? Porque isso daqui envolve as disputas, né, clássicas, né, entre John Kennedy, né, e Nixon e Ronald Reagan, por exemplo, e Nikita Khrushchev e Leonid Brezhnev, né, e Mikhail Gorbachev, por exemplo. Então são presidentes absolutamente emblemáticos que a gente vai ter aqui na Guerra Fria, né? Então isso é político. Ideológico, porque eu vou tentar convencer você que a minha maneira de viver é melhor do que a maneira de viver do meu oponente. Então eu preciso conquistar a maneira de pensar das pessoas, eu preciso convencer ideologicamente. E se eu não conseguir convencer ideologicamente, colega, não tem problema, eu vou te convencer militarmente. E aí a gente entra em alguns conflitos que também estão na linha do tempo para impor a você a minha maneira, ou a maneira como eu considero mais correta de se viver. Então os conflitos começam lá na Grécia, vão para a Líbia, né? Aqui no Paraguai já em 1955 vem um golpe de Estado, depois no Brasil, Uruguai, Argentina, uma boa parte da África que vai se tornar independente vai ter que escolher, né, para que lado que vai, ou se não vai para lado nenhum, como dizia a Conferência de Bandung, né? Então a parte militar também é importante. Claro, além de tudo, né, temos a Guerra do Vietnã e a Guerra do Afeganistão, que talvez sejam as duas mais emblemáticas para isso. Então, um conflito político, ideológico, militar entre as duas grandes potências do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Quais seriam os valores essenciais? E aqui, quando eu falo valores essenciais, eu estou falando do plano, ao mesmo tempo de um plano ideal, né, mas eu também vou tentar apontar contradições nesses modelos ideais. Primeiro, nos Estados Unidos eu tenho uma valorização absurda da riqueza material. Então a gente tem uma confusão entre o que você é e aquilo que você tem. Então a sua riqueza, o seu carro, a sua casa, todo esse caráter, né, de riqueza material, de consumismo, é um caráter muito importante e valorizado nos Estados Unidos, né? Então esse American Way of Life, né, sempre foi de comprar, de jogar fora. A gente tem lá as questões todas, né, do problema da obsolescência programada, né? Então você compra alguma coisa que é feita para durar pouco, porque daí você tem que comprar de novo aquela coisa, né? Ou você compra um carro, ou uma batedeira ou alguma coisa e aí isso sai de moda porque lançou um modelo B, né? A gente tem hoje o telefone celular que tem muito isso, né? Vão sendo lançados sucessivos telefones e aí você vai comprando, a sociedade vai comprando e coisa do tipo. Então, essa valorização absurda da riqueza material. Um outro elemento, o individualismo. Esse é um caráter do capitalismo muito forte desde o Renascimento.
Quando a gente começa a falar lá de individualismo, então não tenho mais o modo de vida feudal, coletivo, parará, e passo a ter uma ideia burguesa. E quando eu falo burguesa, eu falo tanto do ponto de vista daquele que mora na cidade, mas também do ponto de vista daquele que é comerciante. Então ali eu tenho o individualismo. Eu vou pensar no meu, você pense no teu. Né? Aquela frase clássica que a gente tem até hoje, né? Você para mim é problema teu, né? Então eu não vou me ocupar de você, você que se ocupe de você e eu vou me ocupar de mim, tá? Ah, tá certo, tá errado, concordo, não concordo, bicho, isso daí você escolhe, né? Não tô aqui fazendo propaganda nem de um nem do outro, né? A gente vai ver que todos têm problemas. Democracia é um valor, né? É um valor. É uma democracia que tem muitos problemas, a gente sabe, né? Democracia nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial excluía toda a população negra, por exemplo. Então valorizar a democracia é complicado, né? Num país em que a população negra não vota, você falar que você valoriza a democracia fica estranho, né? Eles dizem também, né, não, vamos valorizar a democracia, mas financia um monte de golpe de Estado, né, em todo o Magrebe, em toda a América Latina. Então também é uma democracia que é uma democracia se for uma democracia capitalista pró-Estados Unidos. Se não for, não serve. Né? Então democracia é um valor aí que a gente precisa pensar com muito cuidado. E nos Estados Unidos também, grandes momentos de perseguição aos comunistas. Então a ideia de liberdade e, sobretudo, liberdade de expressão só vale se você não for comunista. Se você for comunista, você não pode dizer o que você pensa. Agora, se você for contra comunista, aí você pode dizer o que você pensa. Tá? Então, valorização da riqueza material, individualismo, consumismo, democracia e perseguição aos comunistas. Já na União Soviética, o que se diz? Teoricamente se diz o seguinte: bem-estar social, igualdade, simplicidade. Daí você me diz, mas isso são coisas boas. Sim, o problema é que o bem-estar social até é atingido de alguma maneira. Agora, a igualdade deixa a desejar, porque a gente sabe que os líderes do Partido Comunista, eles têm muito mais benefício, muito mais riqueza, muito mais influência do que qualquer outro. Então, a igualdade cai na corrupção do Estado. E aí eu tenho o problema da simplicidade. É uma simplicidade que é pregada para toda a população, mas que os líderes do Partido Comunista têm uma absurda opulência, um poder absurdo. Glorificação do stalinismo é um outro problema que entra. A gente tem a arte, o realismo socialista, que vai falar super bem do Stalin, e a gente sabe o tanto de gente que o Stalin mandou matar, por censura. Né? Por censura, por oposição. Então também é bastante complicado esse fator aqui de glorificação do stalinismo. Apesar de assim que o Stalin morre, em 1955, vem um congresso do Partido Socialista, né, do Partido Comunista, que vai condenar as práticas stalinistas no mundo todo. Apesar disso, né, muitos presidentes, por exemplo, Brezhnev, vão adotar práticas stalinistas. Então é complicado, né, você idolatrar um ditador, idolatrar um torturador, um cara que expulsou tanta gente para gulag, para trabalho forçado e para coisa do tipo. Tá? Então, bem-estar social, igualdade, simplicidade, glorificação do stalinismo, e também tem censura. Uma censura imensa. A arte ocidental vai ser vista como uma arte burguesa, que deve ser censurada. Então é muito complicado, né? Tanto os valores dos Estados Unidos como os da União Soviética, quando a gente pensa no ideal, não, é legal, é bonito. Agora, quando a gente vê como essas duas potências colocaram em prática aquilo que elas tanto defendem, aí a coisa começa a fracassar um pouco, aí a gente percebe contradições no discurso. Última característica na União Soviética, a ideia de coletivismo. Então, se eu tenho individualismo, né, nos Estados Unidos, a gente vai ter coletivismo na União Soviética. Ou seja, eu vou pensar na sociedade como um todo. Eu vou pautar a produção para atender os interesses da sociedade como um todo. Tudo bem? Então, essas são as características essenciais, as características principais da Guerra Fria, se eu penso naquilo que eles desejam, tá certo?
Na próxima aula a gente vai ver como essas características, né, como essas definições, como esses ideais vão ser postos em prática. A gente vai começar, né, as disputas, evidentemente, vamos nomear as disputas que vão ser feitas. Tudo bem? Segue aí, segue a playlist. Até mais!